Princípio multiplicativo. Vamos prestar atenção neste exemplo aqui, ó. Vamos supor que Luciana ela estava indecisa sobre qual roupa usar. Qual combinação de roupa ela iria usar para sair para algum lugar. Então, o que era que ela tinha disponível? Ela tinha duas saias. Isso aqui são saias, minha gente. Eu desenhei, certo? Eu sei que tá maravilhoso. Dá para entender que são saias. E aqui ela tinha três blusas. Ela tinha duas saias, uma cinza e uma laranja, e três blusas, uma verde, uma azul e uma vermelha. Vamos ver quais seriam as opções de combinações que ela tem de roupa. Então ela poderia usar a saia cinza com a blusa verde, a saia cinza com a blusa azul e a saia cinza com a blusa vermelha. Podia também usar a saia laranja com a blusa verde, a saia laranja com a blusa azul ou a saia laranja com a blusa vermelha. Então, como a gente poderia resolver esse probleminha? Olha como é bem simples, ó, com o princípio multiplicativo. Quantas opções de saia nós temos aqui? Duas. E quantas opções de blusas nós temos? Três. Aí é só multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. Então, nós temos 6 opções. Não é isso? Ó? A saia cinza com a blusa verde é uma opção. A saia cinza com a blusa azul, segunda opção. Saia cinza com a blusa vermelha, terceira opção. Agora, saia laranja com a blusa verde, mais uma opção. Saia laranja com a blusa azul, mais uma opção. E a saia laranja com a blusa vermelha, outra opção. Continuando aqui com o mesmo exemplo. Eu fiz aqui agora a árvore de possibilidades, que também pode ser chamado de diagrama da árvore ou árvore de enumeração. Eu vi aqui no livro que tem esses outros nomes também que eu posso chamar. Então, o que seria isso? Seria esse esquema feito com as possibilidades, ó. Eu tenho duas opções, que é a saia cinza com a saia laranja, e vou fazendo aqui a ligação com as outras opções, ó. A saia cinza com a blusa verde é uma opção de roupa. A saia cinza com a blusa azul é outra opção de roupa. Saia cinza com a blusa vermelha, outra opção. Saia laranja com a blusa verde, mais uma opção de roupa. Saia laranja com a blusa azul e a saia laranja com a blusa vermelha. No total, são quantas opções? Estão lembrados que eu respondi neste instante, alguns minutos atrás? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, do mesmo jeito, ó. Você pode fazer saia cinza e saia laranja, são duas opções. E as blusas são quantas opções? 3. 2 vezes 3, 6. Professora, qual que eu devo usar? Esse aqui da multiplicação ou esse aqui, que é a árvore de possibilidades? Vai depender da questão. Se a questão pedir só a quantidade, você faz só a multiplicação. Mas se a questão pedir todas as combinações possíveis, aí você vai ter que fazer, ó. Outro exemplo aqui, ó. Quantas senhas podemos formar com duas vogais diferentes? A gente usa muito hoje em dia formas de fazer senhas, né? Em um jogo, em algum aplicativo, às vezes nas redes sociais, precisa das senhas. Algumas são mais difíceis, outras mais simples, algumas pedem números com letras, números e letras, outro pede que tenha letra maiúscula e minúscula, enfim. Mas essa aqui eu fiz simplesinha, ó. Quantas senhas podemos formar com duas vogais diferentes? Então, as vogais são essa, A, E, I, O, U. Então, fiz aqui as combinações, ó. Primeiro com a letra A no começo. A com a letrinha E, A com I, A com O, A com U. Agora com a letrinha E na frente, ó, no início. E com A, E com I, E com O, E com U. Com a letra I no início. I com A, I com E, I com O, I com U. Com a letra O também, agora no início, né? Aí repete aqui o A, E, I, O, ou desculpa, o U. E com o U no início. U com A, U com E, U com I, U com O. No total nós temos quantos, ó? 4, aqui mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Vão ser 20. Ou então eu posso fazer assim, ó. São duas vogais na senha, né? Para a primeira opção eu tenho quantas possibilidades para colocar aqui, ó? Eu tenho 5 vogais, não é isso? Como aqui diz que são diferentes, ó.
Então, não posso repetir. Se aqui eu coloquei a letra A, um exemplo, eu tenho aqui as vogais A, E, I, O, U. Se eu usei aqui um exemplo, nessa primeira possibilidade, a vogal A, agora eu tenho quantas vogais para colocar na segunda possibilidade, aqui na segunda parte? Só tenho agora 4, ó. Aí agora eu multiplico 5 vezes 4, 20. E lembra que aqui também nós temos 20 combinações, ó. Se a questão pedir só a quantidade, então resolve assim, dessa forma. Mas se pedir quais são as senhas possíveis, quais são, eu tenho que fazer cada uma dessas, ó. Vou usar esse exemplo agora do livro que está desenhado aqui, ó. Renata pintou e vai pintar 5 casas vizinhas. Para isso, ele dispõe de cinco cores diferentes de tinta. De quantos modos ele pode realizar essa pintura em cada um dos casos descritos? Na letra A diz o quê? Não havendo repetição de cor. Então, ele tem 5 casas e tem que pintar com essas 5, cada casa com uma cor. E nós temos 5 cores, só que não pode repetir. Se eu pintar essa casinha de amarelo, essa outra aqui não pode ser o mesmo amarelo, certo? Então, como é que faz para resolver isso? Coloquei aqui 5 tracinhos. Esses 5 tracinhos aqui representam as 5 casas. E nós temos 5 cores. Então, para pintar a primeira casa, eu tenho uma opção de cores. Eu tenho quantas opções de cores? 5. Mas aí agora, eu já pintei essa casa aqui, né? Então, eu não vou ter mais 5 cores, porque eu já pintei essa casa com uma cor. Então, sobram quantas cores? Se eu tinha 5, já usei uma, sobra 4. Para a segunda casa, eu teria 4 opções de cores. Agora, para a terceira casa, eu tinha 5 cores. Já pintei a primeira casa, pintei a segunda. Então, sobra quantas cores agora de opções? 3. Agora, para a quarta casa, eu tinha 5 cores, mas eu já pintei a primeira casa, a segunda e a terceira. Então, agora eu só tenho 2 cores. E para a quinta casa, só sobrou uma cor. Agora eu vou multiplicar, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, nós temos 120 possibilidades diferentes para pintar essas casas, certo? Vamos ver que tem a letra B também nesse exemplo. Na letra B diz o seguinte: as casas vizinhas tendo cores diferentes. Então, nós temos a primeira casa, nós temos 5 cores para poder escolher. Na quarta casa, nós não temos mais 5, só vamos ter 4, porque não pode repetir com a anterior. Na terceira casa, nós temos 4 opções também. Pois a cor da segunda casa não pode ser utilizada, mas a cor da primeira pode. Então, continua. Na quarta casa, 4 opções. Na quinta casa, 4 opções. Vamos ver aqui, detalhado aqui desse lado. Agora, continuando aqui, eu tenho 5 casas. Cada tracinho desse representa uma casa, certo? E ele diz o seguinte, que as casas vizinhas têm que ter cores diferentes. Então, eu tenho, para pintar a primeira casa, eu tenho 5 cores, 5 opções de cores para pintar a primeira casa. Mas agora para pintar a segunda, eu só tenho 4, né? Porque eu já pintei aqui a primeira com uma cor. E as casas vizinhas não podem repetir. Agora para pintar a terceira casa, eu tenho 4 cores também. Porque agora prestem atenção, nessa questão, as casas vizinhas têm que ter cores diferentes. Então, essa casa aqui eu posso pintar com a mesma cor da primeira, porque elas não são vizinhas. Então, para a quarta casa também, eu tenho 4 cores para pintar, porque eu posso escolher qualquer uma, só não posso escolher igual à casa vizinha. Eram 5 cores, então eu não posso escolher igual a essa, fica 4. E aqui também. Ou aqui, é a quinta casa.
Agora é só multiplicar. 4 vezes 5, vezes 4, vezes 4, vezes 4, que dá 1.280. Então, tem 1.280 possibilidades para escolher essas cores que vai pintar a casa. Bons estudos, gente. Beijos.